Olá, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar de asma no nosso Coffee Express. Bom, a asma, pessoal, é uma doença inflamatória crônica caracterizada aí pela limitação ao fluxo aéreo, a variabilidade e a hiperresponsividade dessa via aérea a aeroalérgenos. A gente vai dar o diagnóstico dessa doença através da sintomatologia, então principalmente aquela criança que tem sibilância recorrente, tosse seca recorrente, dispneia, principalmente desencadeada por aeroalérgenos, por infecções virais, por mudança de estação, que tem caracteristicamente uma piora noturna ou no início da manhã, associado idealmente à espirometria, que é a prova de função pulmonar. Para dar o diagnóstico de asma, a gente precisa ter uma prova broncodilatadora positiva ou uma prova broncodilatadora positiva. A prova broncodilatadora, a gente faz o VF1 desse paciente, mede a função pulmonar, faz 100 a 200 microgramas de salbutamol inalatório, depois de 10 a 15 minutos, a gente repete a dosagem, a aferição do VF1. Se esse paciente tiver um aumento no VF1 maior ou igual a 12%, prova broncodilatadora positiva, beleza? Já a prova broncoprovocadora, a gente mede esse VF1 depois do exercício, tá? Se esse paciente tiver uma queda maior que 12%, eu falo que essa prova broncodilatadora é positiva, tá? Na ausência da espirometria, eu posso utilizar um aparelho portátil, que é o PFE, o pico de fluxo expiratório, para fazer esse diagnóstico. Mas nesse caso, prova broncodilatadora positiva é o aumento do PFE maior ou igual a 15%, e prova broncoprovocadora é quando cai mais que 15% depois do exercício, beleza? Bom, em menores de 6 anos, eu não vou conseguir fazer espirometria, ok? Eu vou ter que usar critérios clínicos. Então, eu vou utilizar o padrão dos sintomas, a presença de fatores de risco, a resposta terapêutica e exames complementares. Então, fala a favor de asma aquele paciente sibilante que tem sintomas que duram mais do que 10 dias durante infecções de vias aéreas, frequentemente tem exacerbações ou já teve alguma exacerbação grave que precisou de internação. Aquele paciente também que tem piora noturna, que mesmo entre os episódios de infecção de via aérea superior mantém alguma sintomatologia, tem um certo cansaço para brincar, tem tosse persistente, tá? Esse é o paciente que tem maior risco de asma. Em relação aos fatores de risco, história pessoal de atopia, então no seu enunciado um paciente que tem dermatite, que tem rinite, que tem alergia alimentar, ou uma história familiar de atopia, principalmente em parentes de primeiro grau. O terceiro parâmetro é a resposta terapêutica, então aquele paciente que você faz um curso aí de 2 a 3 meses de corticoide inalatório mais salbutamol e esse paciente apresenta melhora, quando você tira, esses sintomas retornam ou pioram, ok? Isso é sugestivo de asma. E por fim, a gente pode lançar mão de exames complementares, demonstrando a sensibilização desse paciente a aeroalérgenos. Eu posso dosar IgE específica no sangue ou eu posso fazer um teste cutâneo. Bom, em menores de 6 anos, pessoal, o tratamento de alívio é feito com o SABA, que é o salbutamol, e o tratamento de manutenção, ele é feito com corticoide inalatório. A partir de 6 anos e adolescentes, a gente pode utilizar a associação de corticoide mais o salbutamol, como alívio. Eu posso utilizar ICS mais LABA como manutenção, ou eu posso utilizar o esquema MART, que é utilizar ICS mais formoterol, tanto de manutenção quanto, como de alívio, ok? Em relação à avaliação do controle, pessoal, para saber se a doença está controlada, depois que eu começo um tratamento, eu vou reavaliar o paciente, vou fazer 4 perguntas. A frequência de sintomas diurnos, o uso de medicação de alívio, a presença de despertares noturnos e de comprometimento das atividades por conta de sintomas, ok? Se for uma asma parcialmente controlada ou não controlada, eu preciso avaliar a técnica de uso de dispositivo inalatório, a adesão desse paciente ao tratamento, se há fatores de risco para exacerbações e se existem comorbidades associadas a um pior controle da doença, por exemplo, rinite alérgica, doença do refluxo e obesidade. Depois que eu descarto tudo isso, eu subo uma etapa de tratamento, ok? Agora, naquele paciente controlado, eu posso considerar regredir uma etapa depois que eu tenho um paciente
durante 3 meses com doença controlada, sem exacerbações e uma função pulmonar estável, beleza? Em relação à exacerbação, pessoal, aquele paciente que está no pronto-socorro, eu vou fazer a avaliação dele, né? Eu vou classificar quanto à gravidade e vou dar suporte, vou dar oxigênio para esse paciente. Vou fazer o salbutamol de 20 em 20 minutos na primeira hora. Nas crises moderadas a graves, eu associo o ipratrópio também de 20 em 20 minutos na primeira hora e faço um corticoide sistêmico, que pode ser via oral ou pode ser endovenoso. Os dois são equivalentes em termos de eficácia, beleza? Essa foi a nossa revisão de asma. Até a próxima!